Olá, eu estou aqui de volta no meu podcast Na Real, onde eu trago pessoas fantásticas, mas reais. E hoje eu estou aqui muito feliz trazendo o meu amigo Renato, que é um presente que eu ganhei quando eu fui para a GSC, né, Rê? Eu lembro até exatamente de quando eu te conheci no evento, um treinamento, dentro de um hotel, Obrigado. e que foi uma pessoa que, primeiro, me acolheu super bem. Todo mundo sabe que por mais que a gente seja sênior, quando a gente entra em algum lugar, o acolhimento é fundamental para que a gente dê certo. E é uma pessoa com a qual eu aprendi muita coisa, principalmente nos desafios da pandemia. Então, bem-vindo, Rê, aqui no meu podcast. Obrigado, Sandra. Para mim foi um prazer o convite. Aceitei. Muito, muito honrado. Primeiro pelo convite, segundo que na verdade foi eu que aprendi muito com você. Acho que o tempo que a gente trabalhou junto, para mim foi uma escola. Foi muito bacana. A Sandra é uma pessoa incrível e me ensinou muito ali do período que a gente teve junto e até hoje, né? Acho que várias vezes a gente conversa sobre vários assuntos e para mim é sempre um grande aprendizado. A gente troca, né? De verdade, sem demagogia, a gente troca. Rê, se apresenta aí para o pessoal que está ouvindo a gente. Quem é o Renato? Qual a história do Renato? O que você quiser trazer. E aí a gente vai explorando aqui o seu desafio de liderança. Beleza. Pessoal, prazer estar aqui. Aí, deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou Renato Bastos, sou enfermeiro de formação. Já estou na estrada aí há 17 anos, tem um chão. Hoje eu sou diretor de operações de saúde na DASA. E aí, contando DASA mais GSC, que a DASA adquiriu a empresa. Completei agora 9 anos de empresa. Nossa! Bastante. Completei agora, em abril. Aham. MBA. E falando de trabalho com gestão de saúde populacional, home care e atenção primária à saúde. E falando disso, eu trabalho com isso desde 2006, então tem um período já grande. Antes disso, eu tinha trabalhado como enfermeiro em pronto-socorro. Hoje, então, tenho uma equipe grande que está sob minha liderança, sob minha gestão. Tem também bastante desafio ali, porque eu tenho 350 mil vidas coordenadas, a gente tem mais de 1.000 pacientes em home care, a gente tem 13 clínicas de APS, então é um dia a dia divertido. É um dia a dia divertido. Papel. Com um papel assim, não tem nem qualificação para o papel, para lá de excepcional, né? E a gente na pandemia, todo mundo entendeu que é o papel do profissional de saúde como um todo. Exato. E eu particularmente trabalhei lá ombro a ombro com você e vi muito a sua dedicação, a sua seriedade, o seu carinho, a sua ética, né? E são coisas que me impressionam muito. Mas antes da gente entrar nessa questão toda do desafio, como é que a enfermagem surgiu na sua vida? Você sempre soube que queria trabalhar com saúde, que queria ser enfermeiro? Como é que foi essa história que a gente nunca falou, né? É verdade. Você sabe que não? Você sabe que eu tinha... Essa história foi uma daquelas coisas da vida que vai acontecer. Mas meu sonho era ser professor de história. Uau! Tá pra minha filha, que ela ama história. O meu sonho era ser professor de história. E depois eu resolvi que eu queria fazer psicologia. E aí, enfim, eu tava entre história e psicologia. E aí eu fui fazer cursinho, porque, na verdade, eu acho que eu não contei isso pros meus pais, mas o cursinho era só pra matar um ano ali depois do colegial. E aí eu fui fazer cursinho e aí eu conheci uns amigos e 2 deles iam fazer enfermagem, uma amiga e um amigo. E disse, vamos comigo na universidade se inscrever para o vestibular. E aí eu estava tão confuso, e aí eu escrevi para o vestibular de enfermagem. Fui na ordem, me inscrevi para psicologia e me inscrevi para história. E aí, enfim, eram 3 faculdades particulares, e aí eu passei nas 3 e aí, na época, eu abri o guia de estudante. Não sei se ainda existe hoje em dia. Na época tinha. Não é da minha época. Abri o guia de estudantes e falava que a enfermagem ia ser uma profissão do futuro. Ia ser a profissão que ia ter muita demanda. Visionário.
É. E aí eu entrei, resolvi fazer, cara, e me apaixonei muito Aham, pelo trabalho, pelo processo, pelo cuidar, pela humanização que você precisa ter para lidar com aham, o outro. aham, E aí de lá eu fiquei um ano fazendo estágio no hospital oncológico, no último ano da faculdade, e aí achei aquilo muito triste, não gostei. aham, Aí resolvi fazer urgência e emergência, fui trabalhar no pronto-socorro, trabalhei acho que uns 5, 6 anos no pronto-socorro. Eu acho que trabalhar com grandes populações e gestão de grandes populações me faz conseguir entender que eu estou apoiando ou ajudando a melhorar a vida de muitas pessoas. Então isso para mim de fato é um grande prazer. E acho que a gente deve falar disso, né? Mas isso ficou muito latente, de fato, na pandemia. Não sei aham. se a Sandra lembra disso, eu me lembro o dia, a hora, enfim. A gente tem uma central de urgência lá, de saúde, ela atendia em média mil, sei lá, 1.000 chamadas por dia. De um Uhum. dia para o outro, ela passou a atender 15.000, 16.000 chamadas por dia e passou assim quase um ano. Então, de Loucura. fato, foi uma operação de guerra e ali a gente conseguiu tangibilizar muito claro o uso racional de saúde, o uso adequado de saúde, né? Eu Uhum. lembro que a Sandra, eu era diretor lá, a Sandra também, tínhamos um amigo em comum que era o CFO, e ficava bravo ali, porque tinha alguns custos que eram inerentes ao trabalho, mas eu acho que de fato ficou muito mais claro e lógico como é que a gente impacta a vida das pessoas no curto, do médio e no longo prazo, né? Prazo, Exato. com ações assim rápidas, como dar alguma orientação numa situação de crise, e no médio e no longo prazo, na mudança do estilo de vida, na atuação da saúde, no cuidado, na realização de exames preventivos. Eu acho que é um todo ali que faz com que a gente consiga cuidar ou apoiar, né, a grandes populações serem tratadas e cuidadas, desde que a gente chama lá de gap de rastreio, gap de cuidado, que é a pessoa fazer a mamografia ou a colonoscopia, até o tema do momento que vem sendo muito forte, que é a saúde mental, né? Uhum. Engajamento na psicologia, nas terapias, eu acho que tudo isso é algo que a gente vem trabalhando bastante. É. Não, muito lindo o trabalho. E assim, Rê, você falando, eu me lembro bem, e fica muito para mim, essa profissão linda que você tem, ela lida com a vulnerabilidade do ser humano, né. Ele está ali numa situação onde ele depende de você, de outros profissionais de saúde, depende de Deus na criança dele, depende da família. É uma situação muito difícil, né, porque a gente está acostumado a ir e andar, né, vir e ir, mandar no nosso nariz. E geralmente quando a gente está com um profissional de saúde, principalmente no caso da pandemia, também tinha muito essa situação. Como é que você vê essa situação? Você já se viu também nesse papel de paciente vulnerável? Porque você é muito empático, eu vejo isso. Da onde vem essa empatia? Sam, na verdade, você falando de empatia, eu acho que assim, todas as profissões elas têm que ter, a gente tem que ter muito amor e carinho pelo que faz, porque a gente faz isso muitas horas do nosso dia e da nossa vida, né? Mas eu acho que a área de saúde, ela tem uma necessidade especial de atenção e de empatia e de envolvimento. Lá na graduação, eu tinha uma disciplina que chamava semiologia e semiotécnica. E semiologia e semiotécnica, ela ensina técnicas básicas de cuidado, desde, né, para enfermeiros, desde um banho até coisas mais complexas, Uhum. curativos, procedimentos. Mas a hora que você está fazendo isso, a hora que você está lá dando um banho em alguém que não consegue, e você percebe como esse ato, que para nós é tão simples, cotidiano e Hum, corriqueiro, é importante. E sim. como aquela pessoa ela fica grata por conseguir fazer, por ter Uhum. apoio para fazer isso. Então, eu acho que quando você
se coloca como profissional de saúde, essa questão de se colocar no lugar do outro, de se despir de crenças, se despir de conceitos e simplesmente estar ali presente para que você consiga contribuir, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem a fazer. Então, na vida a gente é feito de conceitos, preconceitos e, enfim, várias coisas, mas quando você se dedica a uma profissão, principalmente uma profissão de cuidado, seja ela enfermeiro, médico, psicólogo, Uhum. fisioterapeuta, enfim, você, você precisa, acima de tudo, estar integrado com o que você se comprometeu, que é o cuidado. Uhum. Então, eu acho que esse é o lema que eu tento fazer na minha profissão, mesmo hoje como gestor. Eu acho que Uhum. toda decisão que a gente toma, tanto na ponta, na assistência, como no dia a dia, ela tem que levar em consideração o cuidado. E aí eu tenho uma ex-chefe, uma amiga, que eu falava sempre uma frase e ela brigava comigo. Eu falava assim, a gente precisa ter capricho na hora de fazer as coisas. E ela falava assim, precisa ter processo. Eu falava, eu Quem? Pode concordo. falar o nome, pode A falar o Ana nome. disse, Ana disse. Querida, né? Querida, a gente Mas eu falava assim apoia. pra ela, Ana, a gente tem que ter carinho, a gente tem que ter, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter capricho na hora de executar as tarefas. Ela falava, mas também tem que ter processo. E eu concordo. Eu acho que processo, ela é premissa, né? É premissa do que a gente vai fazer, do que a gente vai cuidar. Mas eu acho que é muito importante você ter capricho naquilo que você está fazendo. E aí eu aprendi isso também lá na graduação. Acho que era muito intenso para mim essa vida. Mudou É. muito a minha maneira de ser. Mas eu tinha uma professora, que eu nunca mais vou esquecer o nome dela, que chamava Cel, que Hum. ela avaliava não só a técnica, mas ela avaliava a estética, ela avaliava como você falava com o paciente. Isso tudo me ajudou a me formar enquanto profissional. Porque isso Sim. para mim foi uma lição de vida, de que quando a gente vai fazer algo, a gente tem que fazer algo 100% focado naquilo que a gente está fazendo, usando sempre o melhor do que você aprendeu e buscando sempre entregar o melhor, o seu melhor para o outro. Então Sim, que lindo. E essa coisa, né, Rê, porque para vocês de saúde, vocês estão acostumados, por exemplo, dar banho, ver pelado, entubar, aquelas coisas todas, né. Pra gente que não é de saúde, que tá ali vulnerável, doente, é complicado, né. Então você tá ali literalmente despido de vaidade, despido de sonho, de desejo, você só quer sobreviver, né. E aí tem que ter muita psicologia para lidar, né, com essa questão de entender que o outro não está confortável, entender que o outro está constrangido e fazer o que tem que fazer também. Então não é uma coisa fácil não é para qualquer um, não é né. simples. Eu acho que todos nós, profissionais de saúde ou não, já estivemos no lado de paciente ou de familiar de paciente, né? Eu Uhum. tive a minha avó faleceu depois de um infarto e ela ficou um tempo na UTI. E ali foi talvez a pessoa mais próxima a mim que precisou de cuidado mais tempo. E é muito frágil quando você está nessa situação. Você se sente completamente. E mesmo eu sendo profissional de saúde, eu me sentia completamente vulnerável, dependendo de pessoas cuidando de uma pessoa que, para mim, tinha um grau de relação, eu tinha um amor, um carinho, uma coisa imensa. Então eu acho que na hora que você está fazendo isso, fazer isso para o outro, com essa devoção, com esse, Uhum. com essa, com esse capricho, é o que Uhum. me move a entender que quando eu precisar, alguém vai fazer isso por mim também, ou pelo familiar, enfim. Sim, isso é vocação, né. Você chama de capricho, que eu estou chamando de vocação. Eu acho que não é qualquer um que consegue. E até pegando esse gancho que você trouxe, você já viveu alguma situação, né, quanto paciente, que você falou assim: "Cara, eu não posso fazer isso com o paciente meu"? Se eu já vivi isso, já vivi várias situações, não só como, eu acho que menos como paciente, porque, enfim, ainda já estou Sua saúde é boa?
tô quarentando agora, mas a Pelo saúde até amor, agora foi né. boa. Pelo amor. Mas eu trabalhei muitos anos no hospital público. Apesar de não ser funcionário público, eu era funcionário de uma organização privada que cuidava de um serviço público. Eu via ali pessoas que muitas vezes não entendiam a dor do outro ou o que estava acontecendo naquele momento. E aquilo para mim é sempre um sinal de como não fazer, né? De como não tratar, de como não É, ser. é. Uhum. Porque, cara, eu acho que uma das piores coisas que a gente pode ter enquanto profissional é alguém olhar para você e falar: "Nossa, eu não quero ser como aquela pessoa, eu quero ser o oposto dela". Exatamente, o E oposto. eu acho que em alguns momentos eu vivi isso, olhei e vi isso na carreira, e isso me ajudou a sempre a tentar ser, muito distante disso. E eu acho que Uhum. tem uma outra coisa que todo profissional de saúde ele deve, na minha visão, ele deve buscar, que é estar em eterno aprendizado, eterno Uhum. desenvolvimento. Então, eu brinquei no começo que eu aprendi muito com você, e é fato, eu aprendi muito, mas eu acho que a gente também, porque as pessoas elas têm a nos agregar, todo mundo tem muita coisa a nos agregar, mas a gente também precisa estar aberto a ouvir, a receber. Então, eu acho que o profissional de saúde ele tem que estar sempre aberto a evoluir. Óbvio, todos, Uhum. mas tá aberto porque isso vai somando e te Uhum. transformando numa pessoa melhor e também um Uhum. profissional melhor. Então hoje eu tenho certeza que eu sou uma pessoa e um profissional melhor depois que eu aprendi com você. Mas também Ah, que tenho a segurança de saber que eu me abri para ouvir, e isso uhum. é o bacana desse desenvolvimento, né. E você sempre eu sempre te falei isso, você é muito humilde, né. Você é uma pessoa aberta, você não é arrogante, humilde no contrário mesmo no antônimo mesmo de ser uma pessoa arrogante. Então, você é uma pessoa que está sempre ouvindo o que alguém se propõe a te trazer, até para você analisar depois que não. Então isso foi muito claro para mim. Eu também tento também ser bastante humilde, porque eu acho que quando a gente é arrogante, a gente acha que sabe, então a gente não aprende. E aí para de aprender, né, péssimo. Para de aprender e para de evoluir, né, porque o aprendizado está ligado à evolução, eu acho que é uma ignorância, né. Você trouxe uma coisa muito legal aí, que eu mentoro pessoas, executivos, né, e eu tenho ouvido muito a fala de alguns executivos que eu mentoro, do seguinte: "Ah, eu aprendi com o meu líder o que não fazer", que foi um pouquinho do que você falou aí, dessa experiência de outro profissional. Você que está lá, né, liderando um time enorme de profissionais de saúde, que lidam com a doença, que lidam com a morte, que lidam com a vida, precisa ter muita habilidade, né, porque você ao mesmo tempo tem que cobrar, tem que orientar, tem que, né, garantir que as pessoas vão ter o capricho que você falou, mas também sem engessar para não perder essa sensibilidade, né. Como é que é de liderar um time de saúde, e depois até eu vou aumentar a complexidade, na pandemia, né? Eu acho que primeiro, eh, liderar é complexo. O time que for, né, eu acho que liderar já é complexo por si. Eh Liderar profissionais de saúde, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre com um binômio que não é fácil, porque não é ensinado na faculdade, que é o quanto a gente consegue, trabalhar com, qualidade assistencial versus cobrança de meta e resultado. Isso na faculdade não é bem passado, eu acho que em diversos outros cursos isso deve ser muito mais dito e a gente vai aprender isso na prática, na saúde. E também tem que garantir que as pessoas que estão ali estão engajadas no seu propósito. Eu acho que esse, Sam, é o que eu busco fazer sempre. Eu acho que Uhum. o que eu tento ter no meu time, e acho que venho conseguindo na maioria das vezes, é olhar aquelas pessoas que estão comigo e garantir que elas estão seguindo o mesmo caminho, a mesma direção que eu estou buscando. Eu acho que Uhum. esse é o maior desafio. Porque quando a gente está Uhum. engajado e quando a gente está todo mundo indo na mesma direção, é óbvio que vai ter erros e acertos, uma coisa melhor. Deixa eu ver, vai ter que Delícia. editar.
Não, fica tranquilo, delícia. Bota a Catarina na entrevista também, tá? E a gente vai ter sempre erros e acertos, a gente vai ter sempre eh, desenvolvimento a ser feito, mas a gente garante que a pessoa está engajada, imbuída no seu propósito. Eu acho que uma das maiores aprendizados que eu tenho que ter, busco, enfim, é quando você tem pessoas que não estão satisfeitas ou com o seu propósito, ou com a empresa, ou com o que você espera, ou com o que a empresa está pedindo, e aí a gente tem que, de alguma maneira, sentar, ser muito transparente, montar o plano de ação e resolver isso rápido, porque é muito difícil você ter profissional de saúde que não está feliz e que você continue mantendo ele no time, porque ele não vai entregar o que você Uhum, espera. E aí, a gente lá tem várias métricas, né? Tanto de qualidade assistencial, indicadores, quanto de satisfação, NPS, então tudo isso a gente mede. Mas eu acho que a grande métrica, e aí, de novo, né, aprendizado, né? Ouvi isso do chefe lá em 1900 e bolinha, e eu guardo isso até hoje. Eu acho que a grande métrica é a pessoa acordar de manhã e ter vontade de colocar a meia para ir trabalhar. exato. Colocar a meia com vontade, com tesão. E, cara, você vai passar 10 horas do seu dia fazendo É. aquilo. Se você tem alguém que não tá com vontade de colocar a meia, colocar a roupa e Uhum, partir para aquele desafio, é hora de você sentar com ela e montar um plano de como ela volta a ter vontade ou como ela tem uhum, que partir para outro desafio. uhum. Porque essa pessoa com pouca vontade, atendendo a mãe de alguém, o filho de alguém, o pai de alguém, na minha visão é bem complexo. É, verdade. E eu vi você atuando, né, e uma coisa que sempre foi clara para mim é quanto teu time te respeita, não no sentido da hierarquia, pelo contrário, mas eles confiam em você, eles falam o que eles querem, acreditam, eles têm acesso irrestrito a você, então eu via muito isso no dia a dia, né. Eh, por que você acha que você consegue fazer isso e outros líderes não conseguem, né? Onde foi Sabe? que da onde veio esse gatilho, da onde veio esse aprendizado? Porque eu acho que tem ali algumas coisas que eu aprendi e busco usar sempre. Primeiro, ninguém, nem o CEO, nem o diretor, nem o gestor, ninguém faz nada sozinho. O que a gente entrega é a soma de uma série de resultados. E esse resultado ele começa, no meu caso, na ponta, no time de enfermeiros, médicos que estão ali na assistência tanto da gestão de pacientes, do home care, e ele vai dobrando para todos até chegar no CEO da companhia. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais faço é garantir que a gente converse. E toda vez que eu. Isso eu não sei se as pessoas reparam, mas é uma das coisas que eu busco fazer. Toda vez que eu vou me apresentar, eu falo assim: ó, eu sou o Renato Bastos, um dos responsáveis da DASA, um dos responsáveis da área de cuidados integrados. Porque eu não sou o único responsável, eu sou um dos. E se eu não ouvir os outros, que pode ser o supervisor, coordenador, o gerente, o superintendente, certamente a gente não vai estar alinhado no mesmo propósito. Então, eu acho que Uhum. discutir os pontos, estar aberto a ouvir, isso é sempre muito rico. Você aprende muito. Isso, isso. E às vezes, até quando a pessoa está trazendo alguma coisa que você não concorda, você tem a chance de discordar e mostrar para ela por quê. Uhum. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais busco fazer enquanto liderança é mostrar que eu sou uma das pessoas que está ali para responder por aquilo e não a única, mesmo Uhum. hoje sendo o diretor. E tá sempre aberto a aprender, a ouvir, a discutir com o time inteiro e com os outros times. Porque o que eu vejo no dia a dia é que, assim, 99% ou 99,9% das pessoas que vão trabalhar, elas vão com vontade de acertar. Você deve ter um ou outro ali que não tá com vontade, mas a Sim, maioria sim, esmagadora vai com vontade de acertar, vai com sim. vontade de aprender, vai com vontade de entregar o seu melhor, porque as pessoas gostam. Uhum. Então, Sim. é mais uma questão de alinhar expectativa e momentos do que de fato, a pessoa não tá trazendo ou não tá, conseguindo performar.
E aí uma das coisas que eu aprendi, você sempre reforçou, e eu acho legal deixar aqui nesse bate-papo, que é muito importante, é que a gente sempre tem que contratar dos nossos colaboradores metas claras, dar feedbacks claros do que está funcionando e do que não está funcionando. E eu vou trazer aqui frase entre aspas, porque eu uso isso na minha vida. As pessoas trabalham sempre por um CPF. E esse CPF, não é que a gente trabalha para ser inspirador, não é isso. Não. É que você tem que fazer exatamente o que você cobra. Então, se Uhum. você quer que as pessoas estejam lá felizes, você tem que estar lá Uhum. feliz. Você tem que dar bom Exato. dia, você tem que respeitar, você tem Uhum. que ser educado, ser gentil, não pode, né, achar que Uhum. é melhor do que ninguém por conta de hierarquia. E a hora que você Uhum. faz isso, talvez isso não seja tão comum, e é triste se não for, talvez na hora que Uhum. você faz isso, as pessoas começam a te respeitar de fato, porque elas têm empatia por você também, têm Uhum. respeito porque você não usa cargo ou crachá para ser melhor que elas, e elas Uhum. começam a entender que de fato ali, o que a gente está fazendo é trabalhando em prol de um negócio. E a Uhum. minha mãe sempre fala uma coisa que para mim é muito clara, ela falou assim: "O estudo é algo que ninguém vai te tirar, Isso. então, como educação, como respeito". E aí, para mim, então, o que eu me considero é um enfermeiro, e esse eu sou. O cargo eu Uhum. estou em um ou em outro, Perfeito, tanto faz, perfeito. mas eu sou Uhum. enfermeiro, então eu quero trabalhar ali em time. E eu acho que Uhum. esse time e um propósito é o que me tem feito conseguir bons resultados até hoje. Perfeito, é muito isso. E, assim, uma coisa que eu presenciei muito, eu conheço você, né, nessa interação que a gente teve lá dia a dia, né, é que você o que você falou a palavra Dia a gentil, dia e noite e noite. noite e Passamos noite. noite juntos trabalhando, montando Exato, orçamento, exato. dividindo Dividindo lanche. dividindo lanche, né, passando todos os apertos e perrengues que podia, né. Exato. Mas você sempre foi muito gentil com todo mundo. E eu acho que a gentileza é uma maturidade emocional, né, quando você consegue falar coisas duras com educação, quando você consegue cobrar com respeito, quando você consegue, oferecer o mesmo nível de gentileza para todos. E isso eu sempre vi de noite, podia estar com fome porque não tinha lanche, ou com sono porque não podia dormir porque tinha que trabalhar, mas você sempre trouxe, esse teu jeito, essa tua marca, né, de ser. Eh por que que algumas pessoas, na tua opinião, não conseguem? O que que falta? Eu também fico me perguntando, eu não sei a receita, tá. O que que falta que algumas pessoas não têm esse esforço, essa dedicação, porque precisa esforço, né. E a gente também é ser humano, também tá topada, também tá de mau humor, mas por que que uns conseguem e outros não conseguem, na sua visão? Sam, eu acho que, eu vou te falar o que eu vivenciei, tá. Uhum, Eu trabalho desde 2005, quando eu me formei. De lá até hoje, eu tenho tido o privilégio, acho que poucas pessoas têm também, de ter tido sempre excelentes líderes. uhum, Excelentes líderes. E eu aprendi que eu acho que o mesmo esforço de você ser educado, ser gentil, é o esforço que você tem para não ser educado, não ser gentil. Só que quando uhum, você é educado e gentil, as pessoas ela abrem portas que outras não têm quando não fazem isso. uhum, Então, eu acho que tem aqui 2 grandes aprendizados que eu tive. uhum, Quando eu sou educado e gentil, além de trabalhar, eu faço amigos, como a gente fez. Então, assim, a gente cria relação que vai muito depois da empresa. Relação duradouras. Eu tenho ex-chefe meu que é padrinho de casamento. Eu tenho orgulho de ter você como amiga, de ter a Ana como amigo, de ter o Adam como amigo, de ter várias pessoas que a gente trabalha ou trabalhamos no passado e hoje frequenta a minha casa e eu frequento a casa delas, e eu acho que isso é questão de gentileza. E muitas vezes discordamos, brigamos, sim, apontamos ou tivemos pontos de vista sim, diferentes. Isso, sim. isso é, é inerente ao trabalho, né? Uhum, Mas eu acho que quando a gente se esforça para entender que aquela pessoa ela tá ali defendendo o trabalho dela, o ponto de vista dela,
E tem uma brincadeira, uma gincana que você deve ter feito várias vezes, todo mundo já deve ter feito isso, que é a ideia de calçar o sapato do colega ou de Aham. olhar do jeito que o colega vê. Uhum. Eu acho que esse é um esforço diário. Eu Sim. trabalho com operação, Aham. óbvio, por isso eu tinha muito menos atrito com RH, que era a Sandra, do que com tecnologia, que era um outro amigo nosso, Ricardo Swing. Uhum. Mas ó, mas eu acho O que tal de Swing. é o Tatsu. Mas o ponto é o seguinte, a gente podia ter discordância, mas isso nunca impediu a gente de ser educado, tranquilo, Sim. e de almoçar, de sair para tomar um vinho, de jantar. É E eu verdade. acho que mesmo a gente tendo discordâncias, aí eu vou Uhum. trazer um case da pandemia, né. Isso. Eu não gosto de fazer home office. É minha marca, eu vou trabalhar, eu adoro ir para o escritório, adoro tomar banho de Sim. manhã, pôr minha meia, ir para o escritório, ver gente, sou uma pessoa que adora gente. Uhum. E o Twitter foi o único diretor, e foi o que eu mais briguei, que ele era TI, eu era operações, é natural, Aham. né, e ele foi o único que foi todos os dias comigo para o escritório. Ele nunca me deixou sozinho. Então, Uhum. eu acho que é um aprendizado de gentileza. Ele sabia que eu estava ali entregando o meu melhor, mesmo errando. Uhum. E eu Uhum. sabia que ele estava ali entregando o melhor dele, mesmo errando. Então a gente se deu as mãos e a gente hoje é amigo, conversa, brinca. Esses dias eu estava até mandando mensagem para ele. Eu acho que isso faz parte de uma convivência saudável e bacana que a gente leva para a vida, né? Uhum. Exatamente. Mas assim, de novo, né, tem um pouco a ver com a inteligência emocional de cada um. E aí você trouxe um pouquinho da Eu fiz pandemia, muita né. terapia também, né, Sam? Ah, Aprendi. mas todos nós, né, todos nós, mas tem que fazer terapia e evoluir, porque tem gente que faz terapia e não evolui, vamos combinar. Eu fiz muita terapia. O meu time brinca que quando eu fico bravo eu falo mais baixo. E é uma técnica É, mesmo. Se é não uma técnica. gritar, eu falo É, mais baixo. Aí é eles brincam, eles falam verdade, assim: "O Renato falando baixo é a mesma coisa de estar gritando, ele tá é bravo". verdade. Mas que é fantástico, né, que é fantástico porque você não desrespeita o outro, né. Então eu falo muito que é uma questão de escolha, né. Eu vou gritar ou eu vou falar baixo? Eu vou respeitar ou vou desrespeitar? Então eu acho que é uma questão de escolha e você traz isso muito muito forte, né, sempre vi você assim. Rê, na pandemia, né, teve algum momento que você falou assim: "Deu ruim, não vamos sair daqui, eu vou", você estava sempre rindo, sempre, né, empolgado, ou era rindo de desespero ou era rindo de que: "Ah, não, vai passar"? A Não, gente não falou sobre isso. Qual era a tiveram vibe? muitos momentos que eu tive desespero. Teve uma noite, foi engraçado, porque assim, tinha lá 1000 e poucas chamadas por dia de urgência. E, cara, de uma hora para outra, meu telefone começou a tocar, eu tinha 15.000 chamadas, não sei quantas mil pessoas em espera, e pessoas que estavam passando mal, que estavam precisando de socorro. E aí, cara, eu sentei na minha casa, liguei para, na época, a coordenadora da central de urgência, falei: "Olha, cara, eu não sei o que a gente vai fazer, mas eu tenho uma sugestão, acho que a gente vai ter que chamar o Uber e começar a buscar quem foi embora para casa de volta. Vamos ver quem aceita, vamos pedir". E, cara, foi impressionante, porque eu não tive um não, sabe, nenhum não. Legal, As pessoas legal. elas, aceitaram e toparam, acho que, né, aquele momento extremo. Mas tiveram vários momentos que eu tive, dúvidas, preocupações, medos. E aí algumas coisas, eu não sei se está certo, se está errado, mas foram é a minha maneira de fazer. E a minha maneira de fazer foi: eu sempre fui para o escritório, Uhum, porque, uma parte do meu time podia fazer home office, uhum. outra parte do meu time Não não podia. podia. Uhum. Tinha separadores na farmácia, eu tinha pessoas que tinham que receber medicamento, eu tinha pessoas que tinham que ir na casa das pessoas, mesmo durante o Covid, prestar assistência. Então, de novo, né, pela questão de empatia, eu ia, porque eu falava: "Não é justo eu ficar na minha casa e as pessoas se exporem a isso, Arriscando. É, se verdade. arriscando a isso". Então, Uhum, eu olhei muito os colegas, quem tinha time que podia fazer 100% home office, ótimo, mas eu queria dar exemplo para o meu time. Então, uhum. eu acho que isso fez e outra coisa que foi muito legal, eu acho que, pedir ajuda, para construir algo que não estava só na minha capacidade.
Então, Uhum. vou trazer o exemplo do Adam de novo. Aham. A disso teve a primeira reunião de diretoria pós caos do Covid, a gente quase saiu na porrada. A ideia era sair na mão, porque ele queria que eu diminuísse custo, eu não sabia fazer o que, É. contratar pessoas para resolver, É o mas aí, desafio sempre de financeiro com operação, é sempre essa grande, temática. grande desafio. Mas na sequência, por eu confiar muito nele e ele confiar muito em mim, passado o Uhum. ânimo, a gente sentou e falou: não, cara, a gente precisa de alguém que seja extremamente processual, que saiba ter as melhores métricas para que a gente consiga chegar no menor custo, mas com a maior entrega de valor para o paciente. Sim. E aí a gente desenhou juntos, eu e o Ada, uma descrição de cargo da pessoa que faltava para nos ajudar a resolver aquele problema. E aí eu Uhum. sentei na época com você, que era meu RH, e falei: preciso de ajuda, preciso dessa pessoa. E você Uhum. ligou para algumas pessoas, não sei se você lembra, ligou para uma que acho que chama Maju, que era diretora, VP de RH de uma Ajou. outra empresa, Maju. É, Cara, querida. sei lá, uma semana depois ela tinha indicado pra gente uma pessoa que faz parte do meu time já há 3, 4 anos, que tá indo super bem, Talento. Uhum. talento talento gigante, Rick. O Rick, o né. Ricardo Cabezaulias. Uhum. Uhum. Então, eu acho que é isso, cara, eu acho que a Covid ele trouxe pra gente uma coisa que em muitos momentos tinham se perdido em várias empresas, e que a gente não pode deixar se perder de novo. Todos tivemos que nos unir sempre em prol do negócio, eh, um zero vaidade, sempre buscando o resultado em conjunto. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder nunca, porque, cara, a pandemia, você vê que a gente evoluiu muito. Então pensa, cara, 3 anos atrás não tinha telemedicina. Ah, o CFM discutia. Cara, hoje quantas mil consultas são feitas de telemedicina por mês no Brasil? E como a gente e é mais do que quantas consultas são feitas. Olha quantos pacientes hoje têm acesso a médicos especialistas que no passado não tinham, por conta da telemedicina. Então eu acho que a pandemia nos mostrou como a gente às vezes burocratiza demais as coisas sem necessidade, como é mais fácil a gente andar quando a gente precisa andar. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder no mercado Sim, corporativo, na saúde ou fora dele. Isso é super relevante na minha visão. com certeza, né. E trouxe essa coisa do que você trouxe muito bem, que é o trabalhar em time, né. Agora, também trouxe uma coisa que eu acho que a área de saúde não tinha. A área de saúde sempre tinha mais previsibilidade, tinha os protocolos, né, tinha essa coisa. De repente, a área de saúde também estava aprendendo, né. Usa máscara, não usa máscara, pega assim, pega assado, não vai chegar aqui, lembra? Não, tá lá na China, não vai chegar aqui nunca. Como é que foi também para um profissional da área de saúde que também está acostumado a trabalhar com as coisas mais tangíveis, lidar com esse cenário de incerteza? Porque eu acho que não era comum, era? Não é comum a gente ter essa incerteza, não é comum a gente ter essas, eh, essa necessidade de atuar sem ter um protocolo claramente estabelecido, testado, usado e seguro. Tudo que você faz na área da saúde é muito validado, né? Você testa, você faz grupo controle, você faz teste. E aí, de uma hora para outra, todo mundo precisava aprender e usar as melhores práticas e seguir algum consenso, e o consenso mudava todo dia, e o Ministério da Saúde cada dia mandava uma novidade. Mas eu acho que foi um período muito difícil. Mas eu acho que, como todo período muito difícil, saiu muitos aprendizados. Eu acho que saiu a vontade da gente estudar muito, da gente se adaptar, da gente entender que muitas vezes é melhor seguir a barreira do mais, mas e aí medir. Então, na nossa, na minha, pelo menos no meu ponto de vista, foi importante usar máscara, mesmo que em determinados momentos estudos falavam que tinha ou não eficácia. Eu acho que ter esse controle, esse cuidado foi relevante, e seguir um acompanhamento diário do que estava acontecendo no mundo, no Brasil, no estado, em São Paulo, e melhor prática, e muda. E eu acho que foi muito desafiador, porque foi completamente diferente do que a gente faz
enquanto profissional de saúde, que é tudo muito rigoroso. Uhum. As acreditações, certificações, validações, não tinha nada disso. E aí todo dia você pegava o material, ia ler a melhor prática e seguia e mudava ela várias vezes ao longo da pandemia. Foi de fato um período bem tenso, né? Cria grupo controle, vê o grupo de risco, vê o grupo prioritário. Agora vamos falar de vacina, tem gente contra a vacina. Enfim, foi uma confusão. Uma confusão. Reia, você teve medo? Eu fiquei morrendo de medo. Eu não sou da saúde, para mim Medo foi, do né, Covid? medo da Covid, medo da situação, medo de pegar, medo de perder alguém da sua família. Como é que é esse medo para o profissional de saúde? Porque quando a gente não é de saúde, a gente ignora, e a ignorância às vezes te protege. Agora você que sabe a real, né, tem a visão, que entende as complicações, você teve medo? Medo de pegar, não. Confesso que eu não fiquei nesse medo de ter a doença, de ter os riscos e os agravos. Medo de perder familiar, muito. Tenho avó idosa, tenho pais, então eu ficava mais preocupado com eles do que comigo. Medo de errar no trabalho, muito, porque era uma pressão muito grande para a gente não acertar. E acho que eu tive o privilégio de ter, dentro das carteiras que a gente coordena, um número infinitamente menor de óbitos do que aconteceu na população brasileira. Mas eu acho que se você me perguntar qual era o meu maior medo era de errar com aquelas pessoas que de uma maneira ou outra estavam ali sobre a gestão da nossa empresa. E um outro grande medo, eu não sei se você, é óbvio que você vai lembrar, mas outro grande medo era de expor o time que tinha que ir lá trabalhar. Porque eu tinha o privilégio de me deslocar da minha casa até o trabalho de carro, de voltar de carro, então não passei por metrô, não passei por ônibus. E aí eu lembro que a gente fez uma série de ações, da máscara N95, da máscara normal, faz limpeza terminal 2 vezes por dia, então a gente contratou, lembra? Uma empresa Sim. de higienização para limpar entre intervalos, Foi coloca as animal, foi pessoas fantástico. distantes. Então, assim, foi grandes aprendizados, mas eu acho que se eu pudesse falar, os meus 2 maiores medos eram esses, assim, como é que a gente cuida bem da nossa população e como é que a gente cuida bem das pessoas que trabalham conosco, que são elas que faziam aquilo na prática. E muitas Isso. vezes faziam aquilo na prática pegando ônibus, pegando metrô, né, uma Uhum. situação muito menos privilegiada do que a nossa. Isso. E eu vi essa questão que você trouxe muito bem do walk the talk, né, de você estar na presença, você estar no front, de você vivenciar. Várias ações a gente fez juntos para reconhecer as pessoas. Tinha muito amor, né, tinha assim, uma Hum, coisa que eu vejo muito na sua atuação é que você tem muito amor pelo que você faz, muito amor pelo seu time, e isso faz toda a diferença. Você lembra Isso do cupcake? Você lembra da história do lembra do cupcake? cupcake, Eu vou foi tão contar gostoso. para quem não conhece, assim, sei lá, 1 mês de pandemia, 2 meses, não me recordo bem, mas, cara, e aí lá as pessoas indo, né, aquilo evoluindo, Com medo, né, e mas indo. pequeno. E aí um dia a Sandra me chamou e falou: "Renata, a gente tem que manter essas pessoas engajadas". E muitas vezes eu estava olhando ali, um indicador de eu tenho dentro dessas 350.000 vidas que a gente acompanha, uma grande percentual delas são idosos. Então eu olhando idoso, grupo de risco, crônico, e a Sandra falou: "Não, mas vamos ter mais carinho com as pessoas". E aí fez ali uns cupcakes, uma lembrancinha, e a gente foi entregar para a equipe de saúde. Cara, aquele dia ficou marcado para mim. É, Tá pra mim anotado no meu também. caderninho como é importante a gente celebrar isso, né. Acho É. que ali foi um ato de celebração. Uma coisa tão É simples, né. uma coisa simples, uma coisa que pouco investimento. E aí a Exato. gente falando do carinho, agradecendo aquelas pessoas É. que estavam indo ali, estavam se colocando em risco em prol do outro. Sim, sim. Cara, Amor à eu acho que profissão, amor à amor à vida, né. profissão. Eu acho que isso também ajudou, e aí falando como Uhum. enfermeiro, ajudou a demonstrar a importância do papel do enfermeiro na saúde. Então eu acho Sim, que a pandemia trouxe grandes aprendizados pra todos sim, nós. sim. Bom, a gente vai indo para o finalzinho aqui, eu tenho o privilégio de ter você na minha vida, então eu te acesso. E eu queria, antes de ir para o fechamento, trazer um depoimento, né.
Porque você sabe, muita gente sabe que eu tive um burnout logo pós-pandemia, né, estava assim as coisas mais controladas, mas eu tive um burnout. Isso mexeu muito comigo, porque eu tinha vivido 20 anos de consultoria, nunca tinha tido nada, e eu fiquei extremamente vulnerável. E você foi a única pessoa que eu falei, né, assim, que eu me senti confortável, que eu pedi ajuda. E desde o primeiro momento você foi extremamente carinhoso, cuidadoso comigo. Eu lembro do teu jeito, da tua fala, do teu suporte, e isso me fez me sentir muito segura, que nessa hora você tá ali, como eu falei, vulnerável totalmente, né. E ter um profissional que entende, eu lembro que eu falei da minha medicação e você perguntava e você acompanhava. Então foi para mim, assim, é muito gostoso ter um profissional de saúde para chamar de seu, sabe? Sam, eu Que você confia e que você tá ali o caquinho, né, porque nesse momento você tá pequenininho, mas você olha para o lado e fala: "Nossa, não, olha, eu tô super bem cuidada". Isso é maravilhoso, gratidão. eu agradeço as palavras, eu acho que, como eu te falei, né, estou hoje num cargo de gestão dentro de uma grande empresa, agradeço muito, mas eu acho que a minha essência é poder ajudar no que eu contribuir no que eu posso ajudar. Então, se eu pude ali ajudar de alguma maneira, eu fico super feliz, porque é uma pessoa querida, queridíssima para mim, você sabe disso. Eu já te falei Também. isso várias vezes. E poder apoiar e cuidar e ver, cara, foi incrível, porque assim, de fato, a gente conversava e eu falava: "Sam, não, ó, isso aqui a gente vai, vamos lá, vamos tratar, vamos fazer Isso, uma isso, acupuntura, porque vai liberar". E aí, isso. rapidamente, acho que em questão de 2 meses, você já era de novo a Sandra que a gente conhece. Óbvio, tem que manter o tratamento, o acompanhamento, Sim, mas sim. isso é um outro ponto que eu já vi podcasts seus e acho que a gente nunca pode subestimar burnout ou qualquer doença relacionada à saúde mental. É algo que não dá nos fracos, é algo que não dá em quem não está comprometido. Muito pelo Sim. contrário. Geralmente ele tende a dar nas pessoas mais comprometidas, nas pessoas mais empenhadas. Então, Uhum. sinais de alerta, né? Quando você começa a ter um cansaço excessivo, intenso, quando você não tem vontade de levantar da cama, quando você não tem vontade de se cuidar, isso é um sinal de alerta. Peça ajuda para um profissional de saúde, para um familiar. Eu acho que é uma das coisas mais graves que a gente tem nesse século, e é super importante a gente se unir em prol dessa melhora, né. Eu já tive experiências Isso. dessas com a Sandra, que falou aqui, fez depoimento em casa, e é uma das Uhum. coisas mais difíceis, porque além de tudo tem o julgamento, né. Será Sim, que as pessoas vão me ver no meu trabalho se eu falar isso, que sou assim? Então, assim, isso. acho Vão me achar que eu sou fraca, que eu não sou profissional, que eu não sou madura, né. E quanto mais cedo, né, Rê, você como profissional de saúde, para quem tá ouvindo a gente, quanto mais cedo pedir ajuda, melhor se recupera, mais rápido, quanto né. mais cedo pedir ajuda, quanto mais cedo entender que isso não é uma fragilidade, porque eu acho que é o primeiro grande passo, não sei se você Uhum. lembra, Lembro. mas o primeiro grande passo é aceitar que está com problema e pedir ajuda. Exato, Esse é aí que você começa a mudar o jogo. exato. Então, sinta, ouça o corpo, né. Ouvir o Isso, corpo é muito importante. é muito Ouça o importante. corpo de vocês. E enfim, e isso não é um sinal de fraqueza, isso é um sinal de que a gente vai dar a volta por cima, de força, porque tive Isso, força para aceitar que estava precisando de ajuda. E para os perfeito. profissionais de saúde, não desvalorizem queixa, isso é super importante, né. Ai, que lindo, Rê, precisa muito que as pessoas, realmente escutem o próprio corpo, peçam ajuda e entendam que não são super-homens, graças a Deus, nem super-mulheres, não Graças a existe, Deus. né. Ainda bem que somos Rê, humanos. ainda bem, por isso que só para fechar aqui que você falou que você ama pessoas, eu acho não, eu tenho certeza, é isso que faz você ser diferenciado no relacionamento, na gestão, na liderança, na amizade. Porque você gosta de gente, né. Então Adoro gente. não tem como não ser uma pessoa especial. Como diz um Rê, amigo meu, sou gregário, quero ter todo mundo junto.
É, exatamente, exatamente. Rê, para quem quer falar com você, te encontra onde? Sam, então, quem quiser falar comigo, para mim vai ser um prazer. Acho que a gente pode bater um papo. Tem o meu LinkedIn, não sei se depois dá para deixar aqui embaixo Sim. o Uhum. link do perfil. Também posso deixar aqui meu contato, meu telefone. Estou à disposição. Para mim vai ser um privilégio bater papo, conhecer gente, conversar é sempre muito agradável. Ai, que lindo. E para fechar, que mensagem você quer deixar? Eu acho que a mensagem é de que é muito importante para a gente estar disposto a ouvir, aprender, evoluir, e a buscar sempre ser um profissional melhor, uma pessoa melhor. Eu acho que isso o que faz com que a gente cresça, evolua e melhore. Enfim, é isso. Eu acho que é estar disposto, acho que é a mensagem. Ô Rê, gratidão, pai da Catarina, marido da Letícia, meu Gente, a Catarina amigo. tá aqui. Tô Ela está vendo, uma aqui. É, delícia. pessoa não tem como mais parar ela, desculpa aí, mas tem um ano na Imagina, isso é uma testa, delícia. Isso é saúde, isso é gostoso. tá brincando, E tá mil. e assim, eu sei que esse momento é importante, é o momento que você estaria brincando com a Catarina, que você estaria jantando com a sua esposa, e você está aqui dando entrevista às 7h30 da noite. Mas enfim, ó, gratidão, eu falo que não precisa ter dinheiro na vida, tem que ter amigos. Quando a gente tem amigos, tem isso, ó. Quanto É. custa essa entrevista? Vamos combinar? Não tem dinheiro que pague isso, Eu né, vou te então falar uma coisa, eu acho que gratidão. ter amigos é muito importante. Ter pessoas que a gente aprende, que a gente respeita, que a gente pode contar. Você é uma grande amiga pra mim, E uma você querida. também para mim. E você também é muito Jamais especial. recusaria qualquer convite seu. Ah, e eu também. Agradeço muito e agradeço muito as pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Para mim foi um papo Sim, delicioso, maravilhoso. com certeza de muito aprendizado como sempre. Então, Muito aprendizado. muita Muito obrigado. saúde para que você continue aí cuidando da gente, né. Então a gente quer que você seja sempre muito saudável, você e sua família, para que a gente possa aí ter esse conforto que eu tive, esse privilégio que eu tive de ter você por perto. Então, que Deus Muito te ilumine obrigado, minha sempre, querida. tá Beijo, bom? beijo, pessoal. Obrigado. Beijo lindo, obrigada.